seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os nervos cranianos. Então a gente já tem um vídeo aqui muito antigo, um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no canal, sobre nervos cranianos. Só que esse a gente vai trazer mais completo e ao mesmo tempo um resumo sobre esses nervos que a gente precisa tanto saber, porque a gente está utilizando eles ali, né, mesmo de forma indireta, todos os dias na clínica. Então, o que é um nervo craniano? Os nervos cranianos, eles vão determinar a contração dos músculos. Então, além de determinar a contração de um músculo de uma mastigação, por exemplo, o músculo masseter, o músculo pterigóide lateral, os nervos, eles vão fazer a regulação dos diversos sistemas do corpo e também suas sensações. Então, essas sensações, elas vêm para nós através dos nervos, né, que a gente sabe que o nosso corpo é composto por muitos nervos. Então, de onde vêm os nervos cranianos? O nervo, né, ele primeiramente tem o encéfalo. O encéfalo vai se subdividir em dois, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, por sua vez, ele vai controlar duas etapas, que é o encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico vai controlar os gânglios e os nervos. E os nervos a gente vai falar um pouco nessa aula de hoje. Então, no tratamento odontológico, por que a gente precisa saber a relação dos nervos? Porque através dos nervos, quando a gente faz o bloqueio, a gente vai eliminar a dor, que é através da anestesia local. Então, ao contrário do Homer, né, que eliminou a dor através de um soco, a gente vai utilizar a anestesia. Então, os nervos cranianos, eles são divididos em três tipos. Os nervos sensitivos, que são as fibras aferentes. Existem os nervos motores, que são as fibras eferentes. E existem os nervos mistos, que são compostos por fibras aferentes e eferentes. Então, por que a gente precisa saber isso? Porque como existem 13 pares de nervos cranianos, né, que a gente vai falar um pouco nessa aula, cada um desse nervo tem uma função. Então, ele é um nervo misto, ele é um nervo motor, ele é um nervo sensitivo. Então, por isso, a gente faz uma pequena abordagem sobre ele antes de explicar os nervos cranianos. O primeiro que a gente vai estudar é o nervo olfatório, que é um tipo de nervo sensitivo, ou seja, ele vai ter a capacidade de fazer a sensação, né, daqueles cheiros. Então, ele vai conduzir estímulos olfatórios originados na cavidade nasal. O segundo nervo é o nervo óptico, que também é um nervo sensitivo, assim como o olfatório, e ele vai conduzir impulsos de visão oriundos da retina ao cérebro. Então, vai atravessar o canal óptico através do osso esfenoide e ali ele vai conseguir captar a visão. O terceiro nervo é o nervo oculomotor. Esse nervo, ele vai ser, como o próprio nome diz, motor, então ao contrário dos dois primeiros que eram sensitivos, esse vai ser motor. Então ele vai penetrar na órbita através da fissura do esfenoide, ele vai inervar a maioria dos músculos extrínsecos do olho, então ele é uma continuação com o nervo óptico, e ele vai fazer a contração da pupila e a convergência do cristalino. O quarto nervo é o nervo troclear, que também é um nervo motor. Esse nervo ele vai inervar o músculo externo do olho e também o medial do bulbo do olho. Então, ele vai atravessar a fissura orbital superior. Então, a gente viu que o primeiro é o olfatório, né, pela cavidade nasal. O segundo e o terceiro é o óptico, que é através do olho. E o quarto, que a gente está vendo agora, também é relacionado ao olho. Então, por que a gente precisa saber isso? Porque a gente não estuda só dente, a gente precisa saber a cavidade oral como um todo. Mas chegando no nosso nervo coraçãozinho, que é o nervo que a gente precisa saber, com certeza, é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é o primeiro par de nervos cranianos que é considerado um nervo misto. Então, ele é um nervo que apresenta tanto fibras aferentes quanto fibras eferentes. O nervo trigêmeo, ele vai inervar os músculos da mastigação. Ele vai apresentar essa raiz sensitiva, essa raiz motora, vai atravessar a fissura orbital superior através do oftálmico, o primeiro nervo, pelo forame oval maxilar e o forame redondo. Mas a gente fazendo uma breve explicação sobre os músculos da mastigação, primeiro a gente tem o masseter, né, que é esse músculo aqui, é o músculo da bochecha, ele é o mais potente de todos. O músculo masseter, ele vai fazer a elevação da mandíbula, uma discreta protrusão e uma leve retrusão.
O outro músculo que a gente tem é o músculo temporal, né, que é esse em forma de leque. Ele vai ter uma função de elevação, retrusão da mandíbula e vai auxiliar a lateralidade. Então, quando a gente está fazendo ali no nosso paciente, principalmente etapas de prótese, a gente vai pedir para o nosso paciente fazer movimentos de protusão, retrusão, lateralidade. Então, tudo isso vai ser composto, né, vai ser feito pelos músculos da mastigação. O outro músculo da mastigação que a gente tem é o pterigoide medial. O pterigoide medial, ele vai ter a ação de elevação, protusão, vai auxiliar a lateralidade do músculo e ele também vai ter ação junto com o músculo pterigoide lateral. Então, esses trabalham juntos. O músculo pterigoide lateral, ele vai fazer a protusão e uma abertura máxima da boca. Então, quando a gente consegue abrir a boca, quando a gente fala, abre a boca, é por conta do músculo pterigoide lateral. Então, é isso, a gente vai fazer a abertura máxima da boca e a lateralidade. Mas, voltando para o nosso nervo, a gente agora vai falar sobre o nervo 6, que é o nervo abducente. Então, esse nervo, a gente vai fazer o estudo, né, da inervação do músculo externo reto lateral do olho, e ele é responsável pelo movimento de abdução do olho. Ele é um nervo motor. Então, o nervo abducente, ele é um nervo que também faz parte para a gente estudar o olho. Então, olhem quantos nervos a gente já viu que só estuda ali aquela parte do olho, né? Então, não é somente o óptico, tá? O outro nervo que a gente vai estudar é o nervo facial, que também é um nervo misto. O nervo facial, ele vai ter um componente motor, que vai ser composto, né, pelo músculo da expressão facial, pelo posterior do digástrico, pelo músculo destiloióideo, e ele vai inervar as glândulas submandibulares, sublinguais, lacrimal, a parótida. Então, o nervo que é componente motor, ele vai ser responsável por inervar as glândulas, mas não é ele somente. A gente vai ver que ainda existem outros nervos que também fazem essa função, né, de inervação das glândulas. O outro que a gente tem também em relação ali à cavidade oral é o componente sensitivo. Então, o componente sensitivo, ele vai ser inervado, né, também a orelha externa, vai dar sensibilidade gustativa dos 2 terços anteriores da língua. E a gente vai ver que a língua, ela vai ser inervada por vários nervos trigêmeos. Então, vai ter um que vai inervar a sensibilidade gustativa dos 2 terços, outro de 1 terço, outro de uma parte da língua. Então, a gente vai ver que não é somente o nervo facial e o 13º nervo, tá? Então, aqui a gente precisa saber que tanto o músculo, né, para fazer essa sensibilidade gustativa dos 2 terços anteriores da língua, quanto a glândula lacrimal são controlados pelo nervo facial. O 8º nervo é o nervo vestíbulo coclear, que é um nervo sensitivo. Ele é composto por 2 ramos principais, que é o ramo coclear, que vai conduzir impulsos auditivos, né, provenientes da cóclea, e ele também vai conduzir impulsos de equilíbrio, passado pelo ramo vestibular. Então, quando a gente está ali se desequilibrando, é por conta desse nervo vestíbulo coclear. O 9º nervo é o nervo glossofaríngeo, e como o próprio nome diz, glosso a gente já lembra de língua. Esse nervo é também um nervo misto, então a gente vê até agora que tem os 5, 7 e 9, que são nervos mistos. E o nervo misto, ele tem uma porção motora que vai inervar a glândula parótida. Então, a gente viu que a parótida, ela também é inervada pelo nervo facial e agora pelo glossofaríngeo. Ela também é inervada a fibra motores para a musculatura, o músculo estilofaríngeo. E a parte sensitiva vai dar uma sensibilidade geral e gustativa dos 1 terço da língua. Então, o 2 terços da língua a gente viu que é pelo nervo facial e agora 1 terço pelo glossofaríngeo. Além disso, ele também vai trazer sensibilidade para outras partes da cavidade oral, como a faringe, a úvula, tonsilas, tubas auditivas, até mesmo a artéria carótida, ali na região do coração, tá? O 10º nervo é o nervo vago. O nervo vago também é um nervo misto e ele vai passar pelo forame jugular. Ele é composto por fibras motoras que vão se destinar ali nos músculos da faringe e do palato mole. E esse nervo, ele vai inervar os músculos da laringe e também as vísceras. As fibras sensitivas desse nervo, que é misto, ela vai estar relacionada à gustação da epiglote e vai inervar a pele da orelha externa. Então, esse nervo, ele é uma mistura. Um vago parece que colocou tudo que não conseguia nos outros, colocou no vago. Então, ele inerva
desde as vísceras, a pele da orelha externa, a gustação da epiglote. Então, ele é um nervo que vai inervar todas essas áreas. O 11º nervo acessório é o nervo motor, ele vai passar pelo forame jugular. Então, esse forame, ele vai ter uma raiz craniana, que vai inervar os músculos do palato mole, a faringe, a laringe, as vísceras torácicas e abdominais. Além disso, o nervo acessório também tem uma raiz espinhal, que vai inervar, né, assim como a tula luna, o músculo trapézio esternocleidomastoide. Se não fosse por isso, ela não estaria conseguindo fazer esses gritos que ela está fazendo aqui nesse gifzinho. E o 12º nervo é o nervo hipoglosso. Então, o hipoglosso, né, como a gente viu anteriormente, ele é o nervo que também vai fazer os movimentos da língua. Já esse vai inervar os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Então, uma rápida revisão, a gente viu que a língua ela é inervada pelo nervo, primeiro, o nervo trigêmeo. Então, o trigêmeo ele tem uma parte que vai inervar por conta dos músculos da mastigação. Tem um nervo facial que vai inervar os 2/3 anteriores da língua, o nervo glossofaríngeo que vai inervar os 1/3 anteriores da língua e também tem o nervo hipoglosso que vai inervar os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Mas só para a gente fazer uma breve revisão, o nervo hipoglosso ele vai ser composto para inervar os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua e junto com ele a gente tem o nervo glossofaríngeo e também o nervo ali é o facial, né? Que um dos faciais que a gente viu que é o nervo glossofaríngeo. Então, glossofaríngeo e facial e hipoglosso são compostos por inervar a língua. Bom, gente, então aqui a gente tem os 12 pares de nervos cranianos principais, que o primeiro é olfatório, o segundo o óptico, o terceiro o oculomotor, o 4 é porque esse aqui tá na língua portuguesa, se eu não me engano, mas a gente vai falar em português, que é o troclear, o quinto é o nervo trigêmeo, o sexto é o nervo abducente, o sétimo o facial, o oitavo o vestíbulo coclear, o nono o glossofaríngeo, o 10º o vago, o 11 acessório e o 12 hipoglosso. Desculpa, eu falei 13 nervos, mas na verdade são 12. E, gente, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Uma aula muito gostosa. Espero que vocês tenham entendido através dos memes, porque acho que a gente consegue associar muito mais com isso. E qualquer dúvida, deixe embaixo nos comentários, tá? Nos sigam através das redes sociais, Instagram, @canal Resumo de Odonto e e-mail que está aparecendo aí na tela. Não esquece de comentar, se inscrever e curtir esse vídeo, tá? Então é isso. Muito obrigada por estar aqui e valeu!